prazer enorme fazer a abertura dessa sessão. Meu nome é Maurício Campomori, eu sou professor da Escola de Arquitetura da UFMG, atualmente também diretor da Escola de Arquitetura. Eu estou aqui nessa feliz tarefa de apresentar o professor Jacinto Lins Brandão. Professor Jacinto é professor titular de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Letras da UFMG, foi diretor dessa Faculdade de Letras 2 vezes, vice-reitor da UFMG também, sócio fundador e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos, né? Autor de diversos livros, membro do Comitê Assessor da área de Letras e Linguística do CNPq, professor, pesquisador e visitante e colaborador em diversas universidades estrangeiras e nacionais. Foi prêmio Fundep em 2013, superintendente executivo da Fundação Rodrigo Melo Franco de Andrade e coordenador do Campus Cultural de Tiradentes e detentor de diversos prêmios literários e artísticos. E, além de toda essa notável trajetória acadêmica e currículo formal, o professor Jacinto certamente é uma das mais notáveis reservas intelectuais da Universidade Federal de Minas Gerais. É um prazer enorme estar aqui com ele e apresentá-lo para essa conferência de hoje, intitulada O que a Antiguidade teria a contribuir para a compreensão da crise contemporânea. Antes de passar a palavra ao Jacinto, acho que vale fazer uma breve, a título de, eu sei que o Jacinto nem precisa disso, obviamente, mas de fazer quase como um gancho para o início da conversa dele. Eu estava me lembrando, hoje de manhã, antes da gente vir para cá, que recentemente eu estava preparando um artigo para uma revista e tentando caracterizar o argumento de que nos últimos 120 anos, nós estamos num momento em que a gente fala o último século, a gente tem que começar de 1920, então, para arredondar a conta, a gente fala dos últimos 120 anos. Eu defendi a ideia de que a mais notável transformação que aconteceu nesses últimos 120 anos talvez fosse a urbanização acelerada dos nossos territórios e das nossas estruturas, né, urbanas e sociais. A título de ilustração disso, da aceleração desse processo, em 1950 nós tínhamos cerca de 30% da população total do mundo vivendo em ambientes urbanos. Em 2018 já tínhamos 54%, já tínhamos passado da metade da população urbana, e a previsão da ONU é de que provavelmente em 2050 nós teremos algo como 67%, 68% da população em ambientes urbanos, né? Ou seja, 2 em cada 3 pessoas estarão vivendo em cidades. Isso se a gente não considerar situações como do Brasil, por exemplo, que já estamos com mais de 80% de urbanização, e de outros países do tipo do Brasil. E nessa tentativa de caracterizar esse processo de urbanização como mais notável, e isso não tem ainda a ver com que essa introdução para a fala do Jacinto, eu tinha que comparar isso com outras coisas, e comecei a listar nesse artigo o que teria acontecido de notável nesses últimos 120 anos. E nesse exercício, eu estava me lembrando lá, e hoje de manhã eu estava listando isso novamente. Nós tivemos 2 guerras mundiais nesses últimos 120 anos. Tivemos o início das viagens espaciais, a primeira vez que um ser humano foi à Lua. Nós tivemos a ciência e a tecnologia confirmadas como promessa de felicidade para a humanidade. Tivemos o desenvolvimento da energia nuclear, utilizada para fins pacíficos e para fins destrutivos. Tivemos a teoria da relatividade, tivemos a psicanálise, né? A era do rádio, que depois foi sucedida pela era da televisão, o auge, simultaneamente com isso, o período do cinema, encantando multidões, né? Desenvolvimento e invenção de transistores, semicondutores, dando espaço para o aparecimento da eletrônica, consequências disso naturais, informática, internet, o desenvolvimento farmacêutico dos antibióticos, dos contraceptivos, né?
a arte, a cultura e o entretenimento se transformaram em conceito, escala e intensidade nunca antes imaginados, né, antes impensáveis. Tivemos uma revolução de costumes que eu acho que levou à reestruturação de relações sociais, de gênero, de trabalho, de poder, talvez como nunca antes. Mas tivemos também, e aí nós estamos chegando próximos do assunto que intitula essa fala do Jacinto, uma concentração de renda em uma pequena parcela da população mundial, como não supunhamos que seria possível. Em dados de 2017, nós tínhamos 10%, esses dados são do IBGE, em 2017, 10% mais ricos do Brasil detinham 43% da renda do país. E os 10% mais pobres não detinham os outros 43%, detinham 0,7% da renda do país. Né? Essa situação que é apenas um índice, mas que demonstra muito claramente como é que nós estamos caminhando e preconizando a exclusão de contingentes maciços da população de todos os processos decisórios. Um sistema onde o capital deixa de ser local, passa a ser internacional, transnacional, o estatuto jurídico se transforma. Nós temos hoje a predominância de tratados comerciais internacionais sobre situações nacionais, né, de alguma forma. E nos estados nacionais nós vemos, a despeito de toda essa lógica de internacionalização e de toda essa estruturação transnacional, nós vemos os estados nacionais apresentando uma preocupante tendência de fechamento. Eu acho que vivemos isso de uma forma intensa nesses últimos anos, com o ressurgimento de movimentos nacionalistas xenófobos, né, racismos se reapresentando para nós, promoção de medo e de insegurança pela violência, pela intimidação, né, uma naturalização da desigualdade, a despeito de todos os discursos igualitários, uma coisa assustadora, que isso é o ódio aos comportamentos não conformistas, né? E uma sistemática privatização de tudo que devia ser público, né? Com a qual, inclusive, nós estamos, infelizmente, nos acostumando. Né? A universidade, por sua vez, ao lado disso, é que todos nós, eu acho que concordamos em considerar como sendo uma aposta civilizatória, né, da humanidade, fundada sobre ideias de solidariedade, de autonomia, de liberdade e democracia. Eu acho que a universidade interessa participar de um mundo onde o objetivo não seja apenas esse que está predominando tão fortemente nos últimos tempos, que é o de remunerar o capital, né? E onde talvez as lógicas de mercado não sejam aplicadas às questões de dignidade, de liberdade e de cidadania. Eu acho que isso é um pouco do contexto, embora vocês aqui, especialistas, tenham possibilidade de avançar muito mais nessa situação e nessa caracterização, mas esse é um pouco do contexto dessa crise contemporânea que dá o título a essa fala do Jacinto, que nós vamos assistir a partir de agora, tentando nos dizer o que a antiguidade teria a contribuir para a compreensão dessa crise contemporânea. Eu tenho a felicidade de apresentar o Jacinto, deixar a palavra com vocês. Muito obrigado. Tá. Bom dia, então. Eu agradeço a situação da crise que o Maurício acabou de fazer para nós. E eu vou confessar, né, que eu não vou falar tanto do contemporâneo. Eu acho que quem mexe com as coisas que eu mexo é sempre extemporâneo. E talvez essa possa ser a contribuição para que a gente construa determinadas coisas. Bom, o convite que o João Antônio de Paulo me fez para falar aqui, pelo próprio título, já é um desafio, né? O que teria
o que que teria, ainda é condicional, né, a antiguidade a dizer para a compreensão da crise contemporânea. E que mexe um tanto, né, com a minha própria, Maurício falou, né, 40 anos professor de grego antigo na universidade, o que que é esse domínio no qual eu passei minha vida, para que que isso serve, né? Que é uma pergunta comum. Eu sempre disse para meus alunos nos cursos de literatura grega, principalmente, que mexer com os antigos, e nesse caso os nossos antigos, né, que nós escolhemos que são os gregos, é meio fazer psicanálise da nossa cultura, descobrir certos pontos em que o jogo é entre reconhecimento e estranhamento. Isso é uma coisa importante que eu acho que a gente tem que ter com relação ao passado e com relação aos antigos, mesmo que seja aqui os nossos próximos, que eles são os nossos outros. Nós entendemos muito bem hoje essa questão da alteridade em termos espaciais, eu diria, então que a gente se identifica. Mas a forma de chegar nos antigos também é uma forma de lidar com a alteridade. Eles têm essa diferença, a diferença que é significativa e que levanta problemas para a gente. Eu diria que mais levanta problemas do que oferece soluções. E aí nós temos uma coisa também que é uma reflexão que eu acho que nós precisamos nos colocar, né? Que na medida em que a gente tem uma certa perspectiva da história, que é uma perspectiva que foi criada pelos gregos já. Em grande parte, quando eles criaram, era para dar um sentido para o Império Romano. São historiadores gregos escrevendo em grego, mas eles estão no contexto do Império Romano. Então, é isso que a gente aprende até hoje, né? Mesopotâmia, Egito, persas, aí chega nos gregos, aí chega no Império Romano, que era a garantia da civilização. Bom, eu entendo que essa é a nossa cabeça nisso que nós chamamos de cultura ocidental. Nós temos uma enorme desvantagem hoje de nós não conhecermos essa lógica no que ficou fora disso. Então, a China que está aí, o que é que nós sabemos dela? Qual é a concepção que não é a mesma em todos os lugares? Quer dizer, como é que nós lidamos com os povos indígenas que têm uma outra história? Eu acho que esse é o primeiro problema para a gente pensar no que é essa crise, porque essa história que eu descrevi, que é a que nós temos, é aquela, né, que pensa a humanidade era nômade, um dia tornou-se sedentária, aí ela pôde acumular bens, aí as cidades foram construídas, aí surgiu política. Essa não é a única possibilidade de descrever a história da humanidade ou de um povo, né? Eu vou voltar aqui. Eu vou continuar insistindo, né? Já foi feito pelos romanos, né, de escolher uma antiguidade que eram os gregos, e aí para aí. Agora, os gregos tinham a perspectiva de que eles também tinham a sua própria antiguidade, que era o Oriente Médio e o Egito. Isso está nos textos, isso está dito em vários lugares. Basta pensar, por exemplo, que eles sabiam que eles tinham tomado o alfabeto dos fenícios. Aliás, o nome do alfabeto em grego é Tafoinicá, tá? As fenícias. Eles têm as narrativas sobre os sábios, né? E dizer que Pitágoras aprendeu aquelas doutrinas no Egito, nos lugares secretos, nos templos com os sacerdotes, de dizer que Solon viajou ao Oriente. Então, existe essa perspectiva de que o Oriente oferece uma série de coisas veneráveis, antiquíssimas, e a perspectiva mesmo de antiguidade. Nós recebemos muito essa mentalidade grega também, né, que é o gosto do novo e se sentir que é sempre novo. Heródoto diz que
os sacerdotes egípcios disseram para ele, né, vocês gregos são igual crianças, vocês não têm passado, vocês estão sempre nesse processo de novidade, que vai aparecendo em várias fontes, né? Eu vou lembrar o episódio dos Atos dos Apóstolos, né? Que o São Paulo chega em Atenas e vai lá dizer que aquela doutrina nova. O autor diz assim, aí foi um monte de gente, porque os atenienses gostam de qualquer novidade que aparece. Apareceu uma coisa nova, eles vão lá. Aí vão lá, escutam, mas também ninguém virou cristão, só 2. Tá? O resto falou ainda com São Paulo assim, conta de novo uma outra coisa. Então, é meio essa coisa que nós recebemos desse fascínio pelo novo e que gera uma relação com o passado, né? Que era sentida como muito diferente pelos que estavam em volta. Então, por exemplo, Flávio Josefo, né? Historiador, século I depois de Cristo, judeu, mas helenizado, ele diz assim, bom, os gregos não sabem nada de história. Cada historiador novo começa criticando o anterior e dizendo que ele falou tudo errado, que ele não pesquisou e que agora ele, historiador novo, é que vai dizer, é o que nós fazemos sempre, né? Senão a gente não estava aqui. Nós, judeus, nós não temos dúvida nenhuma sobre a história, porque tudo que acontece é registrado nos anais do templo pelo sumo sacerdote. E não igual os gregos, que cada um pode falar do passado. Então, quando nós queremos saber do passado, nós vamos lá e vemos o que está registrado. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, inclusive, para a gente desvincular memória de história. Teve uma época, né, que a Rede Globo mostrava uma propaganda lá e falava assim, um país sem memória é um país sem história. Eu nunca, eu acho isso completamente idiota. Quem tem memória não precisa de história. A história, na verdade, ela é construída sobre as ruínas da memória, exigindo esse processo, né, de constituição. Isso é interessante porque, na perspectiva judaica, né, vamos pensar uma coisa como o Holocausto, né? A perspectiva é essa, aquilo é uma coisa de que não se deve fazer história. Aquilo é uma coisa tão absurda que só comporta a memória. O esforço do historiador de entender aquele acontecimento é ir destruindo essa memória. O Spielberg tem uma fundação, né, com o objetivo de registrar todos os sobreviventes de campo de concentração. Deixar a memória pura, né, e sem esse trabalho em cima das ruínas, que os historiadores gregos já faziam. Por isso que cada um podia fazer uma história diferentemente disso que o Flávio José está dizendo com relação aos judeus. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque eu quero voltar no que eu vou trazer aqui de principal, nas narrativas anteriores aos gregos. Eu quero começar voltando nas narrativas babilônicas, sobre a criação da humanidade, etc., para a gente ver como é que certas crises vão sendo, desde o início, apontadas, e como se fosse uma marca da própria história humana. Agora, antes, eu queria fazer uma observação, né? Que é sobre essa palavra, eu não vou dizer nenhum conceito, mas a própria palavra crise, né? Nós estamos usando uma palavra que praticamente nós estamos falando grego, né? Em grego, essa palavra é crisis, ela tem esse sufixo cis, que forma substantivos abstratos a partir de raízes verbais, para indicar a própria ação verbal. O verbo que está aí é o verbo krinen, que quer dizer discernir, avaliar, julgar. Então, crisis em grego é isso: discernimento, avaliação e principalmente julgamento, julgamento mesmo do tribunal. A crisis é a acusação, a defesa, a sentença, e depois da sentença acaba a crise. Então, ela está nesse espaço aí, que é enquanto dura o julgamento. Ela é um processo, então, ela não é um
um fato. E o que tem de mais característico aí, que eu acho, é que o que acontece no julgamento. Enquanto o réu está sendo julgado, o estatuto dele está em suspensão. Então, é uma suspensão de juízos até que se forme um juízo novo que pode ou confirmar o anterior, por exemplo, dizer que o réu não era culpado, ou dar uma nova condição para o réu, que é reconhecer a culpa, a condenação, etc. É interessante que essa palavra, né, crisis, ela é usada também na linguagem da medicina para designar o ponto agudo de uma doença, que, semelhantemente ao que acontece no tribunal, culpado ou não, né, se resolve também com duas coisas. Ou o doente sara ou morre. Sarando ou morrendo, a crise acabou. Então, eu acho que essa perspectiva de crise, a gente não deve, eu estou querendo dizer que crise não é um momento ruim. Crise é esse momento em que, eu vou desdobrar palavras, tá? A gente tem que se colocar como um juiz que está avaliando, discernindo, julgando, e juiz em grego é krites, com esse sufixo aí de agente. Naturalmente, quem julga tem que ter criterion, que está vindo da mesma raiz, eu tenho que ter os parâmetros de julgamento, e principalmente, né, aí tomando o adjetivo aí dessas palavras, né, é preciso ter uma perspectiva crítica. Criticos quer dizer o adjetivo que é relativo à crises. Quer dizer, a gente não aborda crise nenhuma sem essa postura crítica, a partir da qual os critérios para esse julgamento vão ser colocados, né? Bom, então, a partir disso aí, eu quero tomar aqui eu vou tomar umas antropogonias médio-orientais, que tem impacto aí depois nas antropogonias, né, na mitologia, no ideário aí, grego, e pensando no seguinte, já foi a época, né, que havia aquela ideia do milagre grego. Depois da descoberta da documentação mesopotâmica, né, isso mudou e mostrou quanto os gregos devem ao Oriente. Como é que eles... Aliás, é interessante isso, né? Eu costumo comentar isso também para meus alunos, para a gente ter essa perspectiva, né? Nós fazemos uma divisão do mundo entre Oriente e Ocidente, que é a que os gregos faziam. A linha para a nossa divisão passa exatamente em cima da Grécia. Tudo que está para lá é Oriente, tudo que está para cá é Ocidente, né? Até a Europa, né? Nós falamos que é a Europa Oriental, mesmo que seja o mesmo continente. Isso dá para a gente a perspectiva, né? Como é que imaginário cultural se transmite, porque se nós tivéssemos coerência, né? E a divisão do mundo passasse aqui onde nós estamos, e agora nós estamos em Diamantina, né? O nosso Oriente seria a Europa. O nosso Ocidente seria a China, a Ásia. Bom, então, nessa divisão do mundo, né, os gregos se interessaram pouquíssimo pelo Ocidente, por isso que Roma foi crescendo e eles não estavam prestando atenção, e estavam completamente voltados para o Oriente, como a Grécia, em grande parte, é oriental. Basta pensar na culinária grega, em música. Até hoje, a Grécia é um lugar, tem um ethos, né, oriental. Bom, então a perspectiva para a gente avaliar isso é que o Mediterrâneo Oriental, e isso inclui a Grécia e o Egito na África, até chegar e abrangendo o Oriente Médio, ele é desde épocas anteriores ao que nós temos documentação escrita, uma verdadeira zona de convergência cultural. Tem povos diferentes, tá, que estão ali. As ideias estão em circulação, os gregos também estão trocando essas ideias.
Isso, houve livros, aí, o livro publicado em 1999 pelo Martin West, né, que é um helenista inglês, a face oriental do Helicon. Ele levantou todas os paralelos entre essa produção oriental e a literatura grega, a documentação grega, e é um calhamaço assim. Isso foi levantado durante o século XX, e a gente hoje sabe que os gregos estão nesse lugar muito maior, e tudo aquilo que foi inventado sobre o milagre grego era, em grande parte, uma perspectiva europeizada de desmerecer o Oriente. Esse Oriente que, né, quando isso é criado, é o Oriente Árabe, né? É esse problema que tem a Europa até hoje, de estar cercado ali por esses povos que eles não entendem bem. Bom, uma coisa que essa zona de convergência tem é a documentação escrita, né, desde o século 33 a.C. Eu sempre falo com meus alunos assim, isso é a vertigem da temporalidade, porque para a gente não banalizar o que nós estamos dizendo. O que significa 33 séculos? Na nossa cultura ocidental e cristã, nós estamos no século 21, achando a maior vantagem. Precisaria de mais 1.200 anos para a gente contar 33. Então, é uma perspectiva de tempo a escrita cuneiforme. Aí tem a escrita cuneiforme, a escrita egípcia, né? Mas a cuneiforme é que tem o impacto aqui principal, porque ela foi adotada por 12 línguas faladas naquela região. O egípcio ficou uma escrita mais sagrada, né? Nesse ambiente em que já havia, então, 2 milênios de experiência de escrita, é que o alfabeto também vai ser criado, né, por volta do ano 1000 a.C., na Palestina, e depois adaptado para o grego, etc, etc. Bom, então nós contamos com essa documentação e a gente pode acompanhar muito mais do que com relação aos gregos, que os primeiros textos são do século IX, se for mais para trás. A gente volta, o poema primeiro que eu quero trazer aqui é do século XVIII a.C., tá? Escrito em acádio, em babilônico. É uma antropogonia, que é conhecida modernamente, né, como poema do super sábio, ou então Atrahasis, que é super sábio em acádio, mas que na forma como acontece no Oriente Médio, em que o título da obra são as primeiras palavras, igual acontece na Bíblia hebraica, em que o Gênesis não chama Gênesis, Gênesis é o nome que os gregos deram quando traduziram. Na Bíblia hebraica, o Gênesis chama Bereshit, no princípio, que são as duas primeiras palavras. No princípio, Elohim criou o céu e a terra, etc. Bom, esse aqui chama assim, quando os deuses eram homens. Tá? E aí ele começa, né, como toda antropogonia, mostrando a situação inicial e dizendo o seguinte: quando os deuses eram homens, suportavam a labuta, penavam na peleja, a peleja dos deuses era grande, a labuta pesada, farta a opressão, os grandes Anunnaki, os 7, na labuta faziam o zigigpenar. Então tem duas categorias de grego. Tem os Anunnaki, que são esses 7, e eles são os consumadores, eles recebem o produto do trabalho. E os Ziggs são essa outra categoria de deuses que tem que trabalhar. Vão lembrar, né, que eles habitam aquela planície que hoje é o Iraque, né, que tem os dois rios, o Tigre e o Eufrates, mas produzir alimento ali depende de um trabalho enorme agrícola, inclusive do desenvolvimento de tecnologia de irrigação. Que é a descrição do que eles fazem do trabalho dos deuses, insiste nisso aqui. Por outro lado, esse tipo de trabalho, né, aquilo que a Hannah Arendt chamou com a palavra grega de ponos, o trabalho como sofrimento, e que é o trabalho básico da humanidade, de subsistência, né, sem fim, né,
a culinária a alimentação é o principal, né? Quer dizer, o sucesso do trabalho é ele ser consumido tudo, não fica nada. Se a comida está boa, né, não fica nada. E a segunda coisa, quando acabar o almoço, tem que começar a fazer o jantar. Então, não é o trabalho que ela chama de ergon, né, que foi traduzido em inglês era work, né, que produz um resultado igual o carpinteiro faz a mesa, ele está aqui. Né, é, é, e isso estava aí atribuído a esses deuses. Bom, eles ficaram fazendo isso até um dia que eles se revoltaram, cercaram a casa dos Anunnaki e falaram que não iam trabalhar mais. Então, primeira crise. Aí precisava saber o que fazer. Bom, os deuses fizeram a reunião e encontraram a solução para a crise. Vamos criar alguém para trabalhar. E criaram a humanidade. Isso é um dado muito básico, né? E nós recebemos isso pelo judaísmo, não foi tanto pelos gregos, mas por essa via ocidental, quando a gente diz que o trabalho enobrece o homem, que todo mundo tem que trabalhar. Os gregos não pensavam muito isso, não. Eles julgavam esse trabalho para escravos, né? Porque eles tinham uma economia escravocrata, e o que enobrecia o homem era o ócio. Então, mesmo nessa divisão dos deuses, nós já temos isso, né? Os Anunnaki são esses que estão dedicados ao ócio, porque eles têm quem trabalha. Agora, um deus que trabalha é homem, praticamente. O começo do poema é esse, né? Quando os deuses eram homens. Bom, então a humanidade é criada, ela vai ser criada de argila, igual fazendo os bonecos de argila, né? Igual na Bíblia também. Para fazer a argamassa, eles vão sacrificar um deus que estava envolvido na revolta. O sangue a carne do deus, então, está nessa argila. Eles dizem que é um deus que tinha temo. Temo é inteligência, previdência. E é por isso que no homem tem um etemo, que quer dizer às vezes as pessoas traduzem como espírito, mas isso é uma coisa material. Eu não gosto da tradução de espírito, não, que a gente faz essa separação. É o ânimo que faz ser vivo e que, inclusive, depois continua depois da morte. Essa nossa ideia está aí elaborada lá atrás também com os sumérios. Bom, eles fazem 7 machos, 7 fêmeas, entregam o trabalho, os deuses vão todos descansar e a humanidade trabalha, inclusive para fornecer alimentação para os deuses. Tá? Os deuses também precisam disso. Aí o poema diz assim: não se haviam passado 2 vezes 600 anos, então 1200, né? A terra ampliava-se, a gente multiplicava-se, a terra como um touro mugia, com seus brados os deuses disturbavam-se. Enlil, que é o deus principal aí que rege a terra, ouviu o bramido deles, da humanidade, disse aos deuses: atingiu-me o bramido da humanidade, com seus brados eu estou privado de sono. A condição do Deus é essa, tá? De ficar quieto. Tá? Mesmo quando ele faz alguma coisa, é aquela coisa que está também na Bíblia hebraica, né? Deus trabalha 6 dias e aí vai descansar. Depois ele vai para esse estado de inércia, que é o estado que promove a felicidade. Bom, então os deuses aqui não estão conseguindo mais descansar, dormir, por causa desse barulho da humanidade. Eles não previram, né, que quando eles criaram macho e fêmea, ou eles não previram como seria a multiplicação da humanidade. A crise seguinte que está aparecendo aqui é excesso de população. Não é muito difícil a gente pensar a motivação disso, né? Eu vou insistir. Esses povos moram no deserto, que tem os 2 rios. Excesso de população é um problema enorme. Então, é isso que está tematizado aí. E aí, né, os deuses, então, resolvem, como é que nós vamos fazer isso? Diminuir a população. Porque
Uma coisa importante aqui também, né, o que se discute, o que é esse bramido da humanidade? Que barulho é esse que a humanidade está fazendo? Tem comentador que acha que as rixas, etc., mas eu não acho não, eu considero, tem também quem acha, por outro lado, que esse barulho é simplesmente o resultado do trabalho. O homem foi criado para trabalhar, né? O trabalho produz essa movimentação, é uma movimentação sem fim, está no lado absolutamente contrário do sossego dos deuses em que eles estão e que eles querem ficar. Aqui, como se fala num texto que tem templos, então construíram templos. Os homens construíram cidade, isso é muito forte na mentalidade mesopotâmica, a única vida digna da humanidade do homem é na cidade. Então, e cidades com aquelas construções muralhas, etc, etc. Bom, como é que vão diminuir o excesso de população? Aí o Enlil, né, o deus Enlil, diz assim, comanda assim na Assembleia: comandem que haja um resfriado, diminua Namtar, Namtar é o deus da peste, tá? O bramido da humanidade. Como uma tempestade rompam sobre eles doença, indisposição, resfriado e peste. Tá? É a crise seguinte, epidemia. Eu acho que para a gente que está aqui saindo de é um dado básico nesse equilíbrio do mundo, né? Bom, e aí aí aparece o super sábio, que é o herói do poema, tá? Porque o Deus que protege a humanidade, vai lá e fala com ele, para solucionar isso, porque a humanidade está acabando, né? Vocês deixem de fazer oferendas para os outros deuses todos, ofereçam só para o Namtar, que é o deus da peste, para ele amolecer o coração e acabar com a peste. Eles fazem isso, a peste acaba, tudo bem. Mais 1.200 anos, a humanidade cresceu de novo, tá aquele mesmo problema, etc. Volta. É interessante que a crise resolve só momentaneamente, tá? Também, se a gente for pensar. E aí teve de novo de haver uma providência. A providência, né, dessa vez, dos deuses é mandar uma seca. Começa a seca, nada produz, a humanidade está morrendo de fome. Essa descrição é muito longa e muito dramática, dizendo que os homens estão perdendo a própria característica humana por não ter alimento, etc, etc. Solução, o Deus vai lá, fala com o super sábio, para de oferecer para os outros deuses, oferece só para o Haddad, que é o deus dos fenômenos atmosféricos. O Haddad fica propício, manda o sereno assim de manhãzinha, as coisas começam de novo a brotar, resolveu a nova crise. Outra vez, 1.200 anos, e aí o Enlil resolve tomar atitude radical. Ele fala, não, esse problema volta sem parar, então vamos resolver pela raiz. E os deuses resolvem mandar o dilúvio, acabar com isso tudo de uma vez. Aí vem, tá? O vai lá, diz para o super sábio, vai ter um dilúvio, uma enchente, constrói a arca, entra com a sua família, com os amigos, com o piloto, bota os animais, ele fica lá os 40 dias do dilúvio. O dilúvio... esse texto é a base do dilúvio que está na Bíblia, tá? Isso ele é do século XVIII, tá? A escritura do Gênesis é do século VII a.C. Ele está mais de 1.000 anos antes do relato que está ali na Torá. Bom, e um dado importante, né, do dilúvio é que no final do dilúvio, como acontece lá na Bíblia com Noé, os deuses refazem, né, o contrato com a humanidade. Tá? E aí é muito interessante quais são
as novas normas, né, relativas à humanidade. A primeira delas está bem quebrada a tabuinha, e tabuinha de argila é quebrada mesmo, é difícil de ler, mas dá para entender que a primeira decisão dos deuses é diminuir a vida humana. Hã? Nisso que eu estou contando, né, o super sábio está vivendo 3.600 anos. Então, esqueceram de que se a humanidade multiplica tanto, ela não pode viver tanto, senão dá o problema demográfico, né, de população. A segunda coisa, eles determinam que haja mulheres inférteis, né, estéreis. O texto diz assim, entre as gentes haja mulheres que parem e que não parem filhos. Segunda coisa, eles determinam que uma divindade menor, um demônio, arrebate uma parte das crianças no seio da nutriz, criaram mortalidade infantil. Hã? E a quarta coisa, né? Criaram 3 categorias de mulheres consagradas, às quais está proibida a maternidade. Não o sexo, tá? Mas a maternidade. Que são umas categorias que eram ligadas aos templos na Mesopotâmia. Quer dizer, as providências são para não deixar a humanidade crescer tanto. Esse é um dilema da humanidade, né? Você fez referência a essas coisas de como é que se lida com isso. No nosso caso, inclusive, né, pensando que a média de vida está crescendo, né? Quer dizer, o que faz com tanta gente no planeta? Bom, é interessante. Isso tudo, né, é uma função dos mitos, né, ter essa perspectiva etiológica, né? Haiti em grego é causa, né? Então eles querem apontar a causa para dar um sentido para as coisas como estão no mundo. Evidentemente que isso aqui tem uma etiologia, né, geral. Agora, esses dados também são importantes, né? A peste, a seca, a enchente. Eles estão identificando três acontecimentos que nós poderíamos dizer que são naturais, se eu tirar os deuses, mas que não são tão naturais assim, porque eles foram provocados as 3 vezes pelo crescimento da humanidade e pelo barulho que o trabalho humano está fazendo, pela perturbação que o homem está provocando na Terra. Nós poderíamos dizer assim. Eu acho interessante pensar isso para a gente ter uma perspectiva assim, de duas categorias. Né? O que é epidêmico e o que é endêmico? O que vem primeiro? Epidemia, né, essa palavra em grego quer dizer estada. Um navio chegou no porto, é a epidemia dele. Tá? Depois tem a pandemia quando ele vai embora. E esse quando a gente fala isso para doença, né, significa isso. É uma coisa que de repente vem de fora, fica um tempo, vai embora. Agora, o endêmico é o que está lá. Quer dizer, como é que nós vamos pensar? Quando eles efabulam a peste, é porque houve uma epidemia, ou foi a experiência normal, endêmica das doenças, que levou a aumentar isso para, então, desenhar o que seria uma epidemia. Se nós pensarmos no dilúvio, né, a gente acha algum parâmetro. É claro que eu posso ingenuamente dizer, não, igual muita gente diz, né, teve um dilúvio que inundou tudo. Mas é muito mais razoável que a partir da experiência endêmica de inundações periódicas, se projete, então, essa grande inundação para dar esse sentido etiológico para as coisas que acontecem no mundo. Agora, essa questão, e aí isso dá o gancho para a gente chegar nos gregos, né? No final do dilúvio, aí não nesse texto, mas na que se chama Epopeia de Gilgamesh, que é do século XII, e traz esse texto do dilúvio do poema do super sábio, reescreve, inclusive com uma diferença grande, que lá é em terceira pessoa, e no caso do Gilgamesh é o próprio herói do dilúvio,
correspondente de Noé, que está contando a história. É o único relato do dilúvio em primeira pessoa. Bom, quando chega no final, abre a arca, e aí o deus Enlil viu que sobrou umas pessoas, que sobraram umas pessoas, ele fica furioso, tá? E ele é repreendido pelo Ea em seguida, que o Ea diz assim, Ea abriu sua boca para falar e disse ao guerreiro Enlil, tu, sábio dentre os deuses, guerreiro, como é que não ponderaste e o dilúvio impuseste? Ao dono da falta imputa-lhe o erro, ao dono da ofensa imputa-lhe a ofensa. Afrouxa para que não se rompa, puxa para que não se afrouxe. Quer dizer, mandar o dilúvio foi um exagero, isso que ele está querendo dizer, né? Se tem pessoas que estavam cometendo alguma coisa, devia ter sido em cima delas e não na humanidade toda. Aí ele continua. Em vez de impor o dilúvio, um leão surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, um lobo surgisse e o povo reduzisse. Em vez de impor o dilúvio, uma fome se erguesse e o povo matasse. Em vez de impor o dilúvio, uma guerra surgisse e o povo matasse. Agora surgiu aqui, tá? O que na mentalidade grega é o equivalente do dilúvio, que é a guerra. É muito curioso que não existe nem um poema oriental sobre guerra. E aí, como diz o Harold Bloom, a Ilíada é o nosso texto educativo fundamental. Quer dizer, a poesia grega escrita começa com um poema de guerra. Quer dizer, não quer dizer que não tem guerra no Oriente, que não tem registro nos anais do rei, mas eu estou dizendo essa fabulação, essa mitificação, essa poetização da guerra, considerar esteticamente uma guerra, e isso não tem em nenhuma dessas civilizações. E é curioso, tá, que no que nós sabemos de um outro poema desse ciclo da Guerra de Troia, que estou falando que é equivalente no seguinte sentido: o marcador temporal no Oriente Médio é antes do dilúvio, depois do dilúvio. Então o dilúvio está separando duas eras. Para os gregos é isso também, antes da Guerra de Troia, depois da Guerra de Troia. Tá? Pode entrar também a Guerra de Tebas, que é aí dos filhos de Édipo, mas a guerra está sendo um marcador temporal. Agora, num desses poemas sobre a Guerra de Troia que nós não recebemos, só fragmentariamente, chamado Cípria, então ele está voltado para o envolvimento da Afrodite, né, que é a Cípria, naqueles eventos antes que provocaram a Guerra de Troia, rápido da Helena, etc. Então, esse poema fala assim: houve um tempo quando milhares de raças sobre a terra, vagando sem cessar, de homens fervilhava a superfície do solo de profundo seio. Zeus, vendo isso, apiedou-se e nas firmes entranhas decidiu aliviar de homens a terra de tudo nutriz, insuflando o grande conflito da guerra de Troia, a fim de erradicar o peso com a morte. E os heróis em Troia foram mortos, e de Zeus cumpria-se assim o desígnio. Então, é a mesma motivação, tá? A Terra não está aguentando de tanta população, é por isso que a guerra acontece. Não por causa do rapto da Helena, pode até ter tudo aquilo, mas o motivo, de novo, isso aqui é uma coisa incômoda para nós, né? Que é isso, né? A forma desajeitada como o homem se situa no contexto da Terra, do mundo em que a gente está, a perturbação que a cultura humana provoca e que é talvez o problema aí de longa duração com que a humanidade lida. E aí eu vou voltar a dizer, né, a partir dessa experiência, dessa zona de convergência, eu estou falando muito de nós, porque outras formas de convivência com a natureza, elas são possíveis, mas aqui nós temos tudo isso da cultura, a civilização, a cidade, a produção, a técnica, tudo isso está aí envolvido, né?
essa questão, né, ela traz o que talvez seja a principal de todas as questões, né, já que a perspectiva da civilização é a vida nas cidades, e tem agora mais, ainda com relação ao que o Maurício falou, e que é a política, né? E aí nós estamos pensando grego de novo, né? Polis, politiqué, o adjetivo, o que é relativo a polis, isso que é política. A regulação da vida humana nesse espaço, pensado que é o único espaço possível da vida humana, o Aristóteles dizia, né? Alguém que vive isolado ou é um deus ou é um selvagem, quase um animal. O lugar da vida humana é na cidade. Chega nesse... não é mais assim o que é o impacto do mundo, tá? E esse espaço que é o da cidade, mas como é que a vida vai ser regulada nisso, né? E aí o principal critério é o da justiça. Isso também é um tema de longa duração, né? Nos poemas sapienciais orientais, isso vinha no tema do justo sofredor. Um problema de Teodiceia. Qual que é a justiça divina? Por que que um justo sofre e um acelerado é feliz? Que lógica que tem no mundo? Vem desde lá os poemas babilônicos, é o que está no livro de Jó também da Bíblia, e isso vai continuando, aparece também em Hesíodo, etc. O problema de como se administra essa justiça, né? O Hesíodo falava dos reis, que eram os juízes comedores de presente, que recebiam então suborno para dar a sentença para lá ou para cá. O problema do estabelecimento de leis e depois da aplicação das leis. Aristóteles, na retórica, ele diz que as leis devem ser o mais explícitas possível, porque os juízes erram muito. Então, se deixa para o juiz interpretar a lei, a coisa começa a atrapalhar. Tem toda essa perspectiva. Quando Platão levanta esse problema, né, e Platão, eu tenho que começar dizendo, eu sempre lembro, ele é um pensador radical, tá? Ele é para chocar mesmo. Agora, lembrando que radical é ir na raiz do problema. Então, o problema dele é a justiça, porque ele tem um problema que é o seguinte: como é que a cidade dele é Atenas, e não era na época de tirania, era a época que a cidade está funcionando, todas as instituições, etc. Como que a cidade condenou o mais justo dos cidadãos, que era Sócrates. Ele lida a vida inteira com isso. Bom, e aí na República, né, ele enfrenta a questão da justiça, que é o tema da República. No começo é a justiça, assim, o homem justo. Para eu entender como é que isso acontece, são os passos que ele vai dando, né? Se eu sei que tem um texto escrito em letra pequena num lugar difícil de ler, e sei que o mesmo está em outro lugar com letra grande, é melhor eu ler o que está com letra grande e depois eu volto para o pequeno. Bom, a justiça no cidadão, tá? Se eu olhar a cidade, eu vou saber também como que é. Então ele vai para a cidade para voltar depois para o cidadão. E aí a proposta é aquela criação da cidade, né? O pressuposto é que se a gente souber como surge uma cidade, nós vamos saber como surge a justiça e a injustiça. Vejam que é um pensamento urbano sobre um tema largo, né? Que é a justiça e a injustiça. E aí ele está fazendo uma experiência mental, a República é uma experiência mental, né, em que controlando com o logos, que é o discurso, a razão, como é que as coisas se desdobram. Ele vai fazendo aquilo, que é um processo científico usado, né, muito usado. Ele começa, né? O que funda a cidade são nossas necessidades. Como ninguém é autônomo para fazer tudo o que precisa sozinho, então as pessoas se ajuntam. Para formar uma cidade, eu preciso de um lavrador, um construtor, alguém que faz roupa, alguém
É interessante que na hora que essas pessoas estão juntando e cada um está fazendo uma dessas atividades, segundo Platão, sempre insiste, de acordo com a sua natureza, né? O carpinteiro só vai ser bom se ele for dotado para aquilo, se ele for mexer com outra coisa, ele vai ser ruim. Isso traz também a questão da técnica. A gente traduz como arte, mas eu acho que técnica traduz muito mais essa palavra grega. Tá vindo a industriosidade humana para dotar a cidade dessas coisas necessárias. Bom, ele chega lá na primeira cidade, que ele fala que é primeira, verdadeira, saudável, em que todo mundo vive lá em comunhão, em harmonia, ninguém fica doente porque ninguém faz exageros. Então ele está descrevendo aquela cidade, ele é interrompido pelo interlocutor, né, que é o Glauco, que fala assim: ah, não, Sócrates, mas isso que você está fazendo não é cidade humana, isso é uma cidade de porcos. Bom, aí vem a ruptura e a inflexão no que ele está fazendo. O Sócrates fala: bom, então nós não estamos querendo não é uma cidade saudável, porque nessa cidade a dúvida era assim: onde que aparece a justiça e a injustiça? Só se for nas trocas que eles fazem, nos contratos. Na hora que o carpinteiro troca o que ele produz com o lavrador. Mas ele não continua nisso porque ele é desviado para considerar a cidade de outra forma. E ele fala: então nós queremos uma cidade inflamada. Inflamada no sentido de doente, tá? Mas de cheia também, de flama, de desejo. Então nós temos de trazer quem criador de porco, porque vai precisar disso, cozinheiro, que agora tem tempero, culinária, quem produz cosmético para as mulheres, e nisso vem também, né, os pintores, os tragediógrafos, os músicos, precisa de ter almofada, colchão, ou seja, vira uma cidade humana. É a constatação de que o homem, aquela coisa idílica, utópica, né? Ela não era humana ainda, então eu preciso chegar na cidade humana. Próxima constatação, tá? Essa cidade precisa de tanta coisa que o território dela não vai dar para produzir tudo. Então, ela vai ter que fazer guerra e tomar território de outras cidades. Esse ponto é muito importante também, porque Sócrates fala assim, ó, a gente estava pesquisando a origem de uma cidade e nós descobrimos que foi a origem da guerra. Então, de novo, né? Eu falei da guerra dos textos poéticos, isso que está aí. Bom, e se a guerra apareceu, é preciso de ter soldados, que é o próximo problema. Os guardiões, né? Como estão lá. E como é que se forma o guardião que ele tem a natureza dotada para aquilo? O que é a natureza de alguém que é guardião? Ele tem a parte irascível da alma muito acesa. Não pode ser uma barata morta para poder ser quem vai defender a cidade. Agora, como é que controla isso nele? Como é que controla essa irascibilidade que é o dado da natureza que o guardião tem? Aí que vem toda aquela... E ele fala, né, que é para ele ter a natureza do cão de guarda, que é doce com os conhecidos, ou seja, com os cidadãos da cidade, e bravo com os de fora. O que geralmente não acontece, né? A gente vê o contrário, né? Com os de fora doce, e chega com os concidadãos é irascível. Aí vem toda aquela coisa da educação dos guardiões, que começa lá na infância, identificado quem é dotado para isso, etc., até chegar com 50 anos, lá com estudo de geometria, com filosofia, metafísica, etc. Mas eu quero chamar a atenção nesse percurso para uma coisa. A gente conhece dessa história da República, né? O rei filósofo. Então, aquela coisa pergunta, né? Como é que nós vamos resolver o problema da justiça na cidade? E aquela proposta que está assim num ponto mais à frente do diálogo, né? Os problemas da cidade não vão ter solução enquanto os filósofos não forem reis ou os reis
não praticarem a filosofia, que depende dessa educação toda. Agora, qual que é a possibilidade do rei filósofo? E é para isso que eu queria chamar a atenção agora. Quando no livro, ele havia referido rapidamente disso, tá? Sobre isso, mas ele deixou para lá, e quando no livro 5 ele já vai passar para a parte seguinte do diálogo, os que estão lá com ele falam assim, mas você está roubando uma parte toda aí que você dá uma explicação. E aquela explicação sobre as mulheres e os filhos? Sócrates fala assim, nossa, eles vão rir da gente, achando que a gente está falando uma coisa absurda, etc. Mas aí ele vai. É o que lá é representado como as 3 ondas, tá? As 3 dificuldades para se ter uma cidade justa. A primeira delas, eu entendo que ele está falando sobre os guardiões, mas eu tenho colegas que têm defendido que isso é para a cidade inteira. Eu não sei se seria. Mas a primeira delas é que para possibilitar a cidade justa, é preciso mudar o Estatuto da Mulher. Ele diz assim, da mesma forma como a fêmea do cão de guarda não fica na toca só cuidando dos filhotes, mas ela sai para caçar também, as mulheres também elas têm que ter vida, ele está dizendo, se envolver na política. Um grego falar isso, né? Porque a famosa democracia grega era dos homens adultos só. Né? Jamais mulher não estava envolvida. Então, isso supõe que as mulheres também iam ter a mesma educação que os homens, a mesma paideia. Como os homens praticavam ginástica, né, nus, gimnós, em grego quer dizer nu, né, ginásio é o lugar que se fica nu, eles ainda dizem assim, nossa, mas vamos dizer que é ridículo as mulheres nuas também no ginásio. Sócrates fala assim, não, essas coisas com o tempo. Quando os homens também começaram a ficar nus, todo mundo achava que era ridículo para praticar ginástica. Depois virou normal. Se a gente implantar, depois vai ficar normal também que as mulheres tenham esse mesmo processo educativo que os homens. Tá. Aí, então tá, venceu a primeira onda. Aí vem a segunda onda. É preciso acabar com a família. Aí que eu acho que ele está falando dos guardiões, tá? E não da cidade inteira. Que ele está abordando essa coisa que era a experiência de um cidadão grego numa cidade igual Atenas, né? Na época do regime democrático, que é isso, no oikos, na casa dele, ele é o senhor de vida e morte. E o oikos, de que ele é o senhor, né? A mulher, os filhos, os escravos, os bens, o gado, tudo aquilo que ele possui. Ali é a experiência, é um lado da experiência dele. Na Assembleia, então na esfera política, tá? Na esfera do oikos e agora na esfera da polis, ele é um igual entre os iguais. Bom, essa é a proposta mais radical de Platão, né? Que para os guardiões, tá? Então, a modificação é haver comunidade de bens, de mulheres e de filhos. Tá? A lógica dele. A oikonomia, que é a administração da casa, tem uma lógica diferente da politique, da política. Na economia, na casa, né, o bom dono de casa é aquele que acumula bens para sua família. Isso, inclusive, garante a continuidade da família. No campo da política, a lógica é distribuição. Porque a política está inteiramente voltada para a questão da justiça. E aí vem a trombada, né? Isso é um problema que eu acho que passa as experiências. Como é que eu faço, tá? com essas duas lógicas diferentes que são a economia e a política? Eu estou falando da economia. É interessante que tem um texto também em que Sócrates está aparecendo, de Xenofonte, né, que é o econômico, e aí ele faz um contraponto com essas coisas de Platão,
Porque, por exemplo, lá está justificado que a mulher é diferente do homem, a mulher tem que ficar em casa, o homem que sai trabalhar por causa da natureza. O marido lá que está dizendo essas coisas, ele fala como é que instruiu a mulher dele. Ele chega nos detalhes de como é que ele falou com ela que tinha que arrumar as panelas na cozinha, porque é igual um navio, se tiver tudo atrapalhado na hora da tempestade, você não sabe onde vai achar as coisas. É interessante que Platão usa essa imagem do navio para falar da cidade também, mas ele está usando a perspectiva da política. Então, essas duas lógicas, Platão eu diria que ele está radicalizando a política. Ele está radicalizando o que seria uma cidade em que, pelo menos nos governantes, é isso que prevalece. A justificativa, tá? Bom, se o governante tiver filho, família, primeiro ele vai pensar na família, depois que ele vai pensar na cidade. É simplório em princípio, né? Mas é radical. Ele tá apostando nessa radicalidade. Bom, e aí vem a terceira onda, que é o rei filósofo. Isso significa que se essas duas pré-condições não se realizarem, não vai ter rei filósofo, não vai ter justiça na cidade. As cidades vão continuar sendo as cidades doentes. Tá? Aí tem a perspectiva, né? Elas vão, quando ele descreve as cidades, né? Tem uma primeira cidade dominada, que ele chama de... Tem a primeira cidade, tá? Que é a aristocracia, que seria a cidade do rei filósofo, mas que ele diz que não existe, nem nunca vai existir, isso é só um modelo no céu. Então é uma coisa para ter perspectiva crítica, né, sobre quando a gente chega nas cidades históricas. A segunda, que é uma corrupção já dessa primeira, dessa que é o modelo, é o que ele chama da cidade timocrática, em que o principal valor é a honra. Então, as pessoas lutam pela honra, mas isso já é uma coisa que reduz o interesse dos governantes pela cidade toda, porque eles estão interessados na honra naquele grupo. Essa cidade deteriora, e aí gera a oligarquia, em que o principal bem é o dinheiro, então, menos ainda interessado no conjunto da cidade, porque aí o interesse é acumular fortuna, né? Aí corrompe, chega na democracia, em que o principal bem é a liberdade. Então, a liberdade é tão grande que chega na anarquia, e aí a mais extrema liberdade, palavras de Platão, tá? Gera a pior das escravidões, que é a tirania. Porque na tirania prevalece só os desejos do tirano. É o máximo do afastamento do governo com relação à cidade, né? Bom, para terminar, e eu estou aqui julgando coisas, eu não vou ser maluco de embarcar no desafio do João Antônio de dizer o que que será que eles estão querendo dizer para nós. Eu acho que cabe. Eu acho que isso aí tem uma perspectiva, né? Eu diria que a condição de vida, né, de existência da humanidade é lidar com crises. Sejam elas provocadas ou não. Como é que a gente chegaria, né, em alguma organização absolutamente justa, pensando aqui mesmo na radicalização de Platão, né, como é que a gente lida com isso? E pensando que Platão está tomando essa coisa radical de jogar a economia fora, mas isso aí Aristóteles, quando critica, né, fala assim, bom, Platão estava delirando, imagina se vai ter uma cidade em que se possa fazer essas coisas tão radicais. Isso joga a gente de novo para esse aspecto das crises, né? E que, às vezes, recebem certas formulações na perspectiva de mudança assim, radical. Os cínicos, né? Eles tinham uma perspectiva de uma vida simples, esse é o termo, que implica muito em recusar todas essas coisas que são próprias da civilização,
numa situação muito interessante. O cínico fazia isso dentro da cidade. Ele não saía da cidade, mas ele estava preconizando. É uma coisa meio individualista, né? Agora, isso aparece também, né? Isso faz parte aí dessa zona de convergência cultural. Então, por exemplo, no poema de Gilgamesh, ele tá buscando como fugir da morte, né? Como é que ele vai atingir a imortalidade. Que aí nós podemos pensar, né, que o primeiro traço do homem no mundo é esse, a mortalidade. Não é a mortalidade, porque o mundo também morre, mas ter consciência da própria morte. É o único ser que tem consciência da própria morte, porque os animais não sabem que vão morrer, tem as plantas, e os deuses não morrem. O primeiro traço dos deuses é serem imortais, né? Então, Gilgamesh, quando morre o amigo dele, né, o Enkidu, ele sai numa longa viagem para ver se conquista a vida eterna. Ele encontra uma deusa no ponto extremo em que ele chega, que chama Shiduri, e ela diz para ele os seguintes, que eu acho que também aqui é uma perspectiva de longa duração sobre a vida humana, e eu vou terminar lendo o que disse essa Shiduri para o Gilgamesh. Ela fala assim: Gilgamesh, por onde vagueias, a vida que buscas não a encontrarás. Quando os deuses criaram o homem, a morte impuseram ao homem. A vida em suas mãos guardaram. Tu, Gilgamesh, repleto esteja teu ventre, dia e noite alegra-te tu, cada dia estima a alegria, dia e noite dança e diverte. Estejam tuas vestes limpas, a cabeça lavada com água, a cabeça lavada com água estejas banhado. Repara a criança que segura tua mão, uma esposa alegre-se sempre em teu regaço. Esse é o fado da humanidade. Obrigado. Viva a crise. E viva a crise, né? É isso mesmo. Jacinto, muitíssimo obrigado por essa fala brilhante, né, que nos ilumina, né? Queria saber se nós dispomos de algum tempo, 5 minutos, alguma coisa assim. Nós estamos no horário certinho, 10h30. Mas alguma questão da plateia, alguma coisa, para aproveitar essa oportunidade ímpar, né, de ter o Jacinto aqui conosco. João Antônio falar como é que a gente vai resolver a crise. Jacinto, eu quero, em nome de todos, certamente estarei falando em nome de todos, a máscara. Tudo bem, eu queria só dizer que, em nome de todos, eu tenho certeza que estou falando em nome de todos, eu queria te agradecer, né? Ontem, depois da intervenção do nosso amigo Sérgio Alcide, eu disse coisas parecidas como vou dizer aqui agora, e saiba que são muito sinceras, né? É um privilégio, é uma alegria muito grande poder ouvi-lo e você distribuir um pouco essa sua, não só o enorme conhecimento, como uma generosidade, né? Até parece que nós podemos entender realmente o que você está falando. Você é tão generoso que você é capaz de fazer isso. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, e é uma coisa técnica que você talvez não vai querer responder, mas não existe uma diferença entre república e leis do Platão? Quer dizer, a segunda vez que ele retoma o tema da cidade, não existe uma mudança na perspectiva? Leis. Você acha que não há uma diferença entre a República e Leis, o último livro de Platão? E você sabe que Leis, durante um tempo, foi considerado como não sendo de Platão, justamente porque é muito diferente. Se é que é de Platão, né?
ele está numa perspectiva, digamos, conciliatória do que é possível. A radicalidade da República ela já foi mitigada muito nas leis, né? Bom, Sócrates não está presente, né? A República é um livro muito radical, até pela forma, tá? Ele chega, porque a gente fala o diálogo platônico, né? Então tem vários assim que se abre, aquilo é o diálogo. Depois ele vai experimentando aquelas coisas, né? Alguém contou para alguém, que contou para alguém, igual o banquete, o Teeteto, né? Sócrates contou para alguém que escreveu o que Sócrates contou, mudando que Sócrates contou como narrativa, ele pôs na forma de diálogo. Quer dizer, ele está mostrando para a gente que tem várias formas, inclusive textuais, né? Literárias, no que ele está fazendo. E a República é uma coisa muito interessante, porque é uma narrativa de Sócrates. Então, eu acho que ela é muito importante por isso, porque na disputa entre os discípulos de Sócrates, né? Inclusive com o Xenofonte, que eu citei lá, que escreveu o Econômico, né? Sobre quem está transmitindo legitimamente, eu vou falar doutrina, eu vou dizer a prática, porque eu não sei se aquilo é uma doutrina, a prática socrática, de uma forma, inclusive, muito interessante, porque é biográfica, né? Ele está escrevendo sobre as performances de Sócrates, menos do que expondo uma doutrina. Eu acho que na República, Platão está assumindo isso e dizendo assim, isso que está aí é a forma como Sócrates contou que foi esse diálogo. Então, fulano, ciclano, que a gente tem que supor, né, que tinha o diálogo de Sócrates e depois as pessoas saíam contando. Então, quando ele põe isso assim em primeira pessoa, e isso é muito forte, tá? Porque é o primeiro texto grego narrativo em primeira pessoa. Nós temos uma narrativa de primeira pessoa na Odisseia, mas Ulisses chegou lá na corte dos Cersos, contou o que aconteceu até ele chegar lá, mas isso está enquadrado na narrativa do poeta, e está controlado pelo resto da Odisseia. É como se Platão fizesse assim, né? A moldura da Odisseia ele quebra e deixa só a narrativa de primeira pessoa. Ele está fazendo experimento também literário. Então, eu acho que até nessa comparação, né, as leis são um livro muito diferente. Não é sobre uma performance de Sócrates, né? É aquela conversa do ateniense e tal lá, e levantou, pelo menos durante um período, essa dúvida, né, se aquilo seria Platão mesmo ou não, por toda essa coisa, por toda essa mitigação da radicalidade. E a genialidade de Platão está em ser radical, né? Eu acho que por isso que ele teve esse impacto assim, na posteridade, né? que é uma refundação, né? Você tem Homero, que, segundo Platão, é o educador da Grécia, né? É como Platão se fosse a reeducação, né? Agora, a poesia tinha aquele papel, ele quer fazer isso com o que ele chamou de filosofia, né? que a gente continua até hoje. Acho que é isso. Talvez Platão nas leis estava em crise. Ficou um pouco mais velho, né? E falou: ai, meu Deus, eu era jovem e tão radical. Agora eu vou dar uma... porque ser radical, inclusive, é um sinal de juventude. Gente, mais uma vez, então, agradecer ao professor Jacinto essa partilha conosco, né? Essa experiência monumental aqui. Acho que o Hugo também tinha pedido que ele queria falar alguma coisa rapidamente, dar um aviso, não é isso? Obrigado, Maurício. Obrigado, Jacinto. Só para reiterar um aviso que eu já dei anteriormente ontem, mas em relação à programação que está impressa, nós tivemos uma modificação. Às 14h nós vamos ter a conferência da professora Sandra Regina Goulart Almeida, nossa reitora, e a programação da tarde, então, vai caminhar meia hora à frente para a gente poder ouvir Sandra nesse período. Tá bem? Então, 14h aqui, nesse teatro, a conferência da professora Sandra. Tem? Pode.